Da história da Bíblia, né? Nesse tempo que a Bíblia relata a história, durante esse período, a Bíblia menciona diversas alianças. Naquela época havia muitas alianças entre os homens. Os homens, eles faziam alianças não só entre os homens, mas entre nações também. Você vê na Bíblia, em diversas partes da Bíblia, as pessoas fazendo alianças. Mesmo porque naquela época as leis eram insuficientes, né? Não havia tantas leis, não havia leis que regulamentassem todos o convívio entre sociedade, social e tudo mais. Então, as pessoas prevalecia, na verdade, o mais forte. Então, o mais forte se sobrepunha sobre o mais fraco. Não é verdade? Hoje, a gente trazendo para cá, né, para os dias de hoje, o Estado tomou para si o poder de tutela. Hoje, você não pode fazer o juízo com as suas próprias mãos. Né? Se você faz com as suas próprias mãos, está errado, porque o Estado hoje detém essa tutela. Se você tem um conflito, você deve buscar do Estado, através da justiça, o seu direito, não é verdade? Mas naquela época existia muitas alianças por conta disso. Amém? Ô, glória! Obrigado, minha irmã. Obrigado. Existiam muitas alianças por conta disso. Então, o que é aliança? Aliança era um acordo, né, entre as partes, visando um objetivo comum entre eles, entre nações. Era um acordo que eles faziam para um objetivo comum, né? Era uma promessa solene de união e cooperação. Então nós vamos nos unir, nós vamos entrar aqui numa aliança e nós vamos fazer essa aliança. E não estava sujeita a variações de sentimentos ou circunstâncias. Muitas dessas alianças, inclusive, eram pactuadas principalmente em casos de guerra, né? Então, se houvesse alguma guerra, você não poderia, através do seu sentimento, não vai ter guerra, então, olha, eu tô indo embora, hein? Não. Você fez a aliança, você tinha que cumprir aquela aliança, né? Principalmente, as nações mais fracas procuravam alianças com os mais fortes, justamente para quê? Primeiro, para que esse mais forte não viesse lutar contra o mais fraco. É a primeira coisa. E segundo, para que se houvesse alguém mais forte de fora, ele pudesse ter essa aliança para que ele não venha a perder uma guerra. Amém? Por que nós estamos falando isso? Porque nós vamos entrar lá na frente para a gente poder entender a aliança, tá certo? Então veja, abra sua Bíblia, por favor. Vamos aí, vamos abrir na Bíblia para a gente poder entender essa parte aqui. Lá em Gênesis, capítulo 14. Gênesis 14. Você achou? Gênesis 14, versículo 13. Vamos aqui ver alguns exemplos de alianças no passado, lá na época de Gênesis ainda. Diz assim: então veio um que escapara, e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos cavalhais de Maré, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Confederados, ou seja, eles tinham uma aliança para poder juntamente, se você for ler esse texto, você vai verificar que eles se uniram em prol de um objetivo comum. Mais na frente, no 21, capítulo 21, 27, se você quiser ir acompanhando, eu achei interessante. Ele tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, que fizeram ambos uma aliança. Então Abraão agora fazendo uma aliança com Abimeleque. Eu li aí, capítulo 21, versículo 27. Né?
E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu a Abimeleque. Fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiros do rebanho. Agora, no 26, versículo 28. 26, versículo 28. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, que façamos concerto contigo. Está vendo? Eles queriam fazer uma aliança aqui, na realidade, com Isaac, Abimeleque. Que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Porque aqui, olha, no 27 diz assim: e disse Isaac: por que vieste a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Então eles perceberam que Deus era com ele, então eles quiseram, na verdade, se aproximar. Ele falou: opa, eles são fortes, eles têm um Deus Todo-Poderoso, então vamos fazer uma aliança com eles. Então eles foram lá justamente buscando uma aliança através do interesse deles, na verdade, né? E por fim, aqui para a gente terminar, no 31, capítulo 31, 44. Então a gente percebe que havia muitas alianças naquela época. Gênesis 31, que é entre Jacó e Labão, 31, 44. Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Aqui é um exemplo de aliança entre Jacó e Labão. E, amado, veja, sempre que havia uma aliança, sempre que havia um concerto, normalmente eles selavam isso através de alguma cerimônia, ou através de rituais, ou através de banquetes. Vamos fazer um banquete porque nós fizemos então essa aliança. Ou então fazia festas, troca de presentes, um memorial, um símbolo que tivesse aquela aliança como símbolo daquele pacto que eles estavam fazendo naquele momento ali, né? Em um tipo específico de ritual, eles faziam o seguinte: eles pegavam um animal, eles cortavam o animal ao meio, colocavam no chão, e aí as pessoas que estavam fazendo a aliança passavam pelo animal. Querendo dizer o seguinte: olha, se essa aliança for quebrada, a pessoa que quebrar a aliança vai ser despedaçado como esse animal. Vamos abrir aí em Josué. Ou melhor, Jeremias, desculpa, mano. Jeremias. Jeremias 34, versículo 18. Jeremias 34, versículo 18. Diz assim: e entregarei os homens que transpassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim com o bezerro, que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes, todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Até aí. Amém, amado? Então veja, essa compreensão das alianças antigas e seus rituais nos ajuda a entender o compromisso entre Deus e o homem. A Bíblia mostra que o Senhor fez alianças com Noé, não é verdade? Que não destruiria mais o mundo através do dilúvio. Veja, essa aliança que Deus fez com Noé, ele na realidade fez com toda a humanidade. Quando Deus fez uma aliança também com Abraão, que representava o povo de Israel.
Deus fez uma aliança através de Jesus também, que representa a igreja, a nova aliança. E lá em Lucas 22, diz assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, ou a nova aliança do meu sangue, que é derramado por nós. Então a aliança é compromisso. Vira para o seu irmão e fala: aliança é compromisso. Amém? Então veja, Jesus, ele estabeleceu a ceia como um memorial da aliança que ele fez. Lembra que eu disse? A aliança com os homens, eles normalmente estabeleciam um memorial, ou faziam uma festa, ou faziam... E Jesus fez o quê? A nova aliança, o memorial foi o quê? Foi a Santa Ceia. A ceia simboliza esse memorial da nova aliança do corpo de Cristo, que é derramado por nós, por vós, né? Ele falando. Nossa obediência a Deus não deve estar condicionada ao que sentimos ou às circunstâncias. Lembra que eu falei lá, né? Olha, então está tendo guerra, então eu vou fugir? Não. Não importa as circunstâncias, não importa o que você esteja sentindo. A aliança, ela não pode ser quebrada. Ela precisa permanecer. A aliança precisa permanecer e precisa continuar. Amém? Então veja, Deus, ele estabeleceu uma aliança com o homem por intermédio de Jesus. E aí eu pergunto, se você está comprometido com essa aliança com Jesus? Amém? Então, se estamos comprometidos com aquele que é mais forte, aquele que é o Todo-Poderoso, então podemos descansar. Por quê? Porque você tem uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com o mais forte. Você tem uma aliança com o Todo-Poderoso. Então você pode estar seguro que nenhum mal chegará à tua tenda. Amém. Nenhum mal te sucederá. Nenhum mal chegará na tua vida. Por quê? Porque você tem uma aliança com essa pessoa com esse Deus que é todo poderoso, que é um Deus tremendo. Então você não pode ser tocado pelo inimigo. O inimigo não pode tocar na sua vida. Por quê? Porque você tem o Senhor. E Deus, ele não quebra a aliança. Amém? Deus nunca vai quebrar a aliança dele. Assim como ele fez com Noé, nunca mais o mundo será destruído pelas águas. Assim como ele fez a aliança com Abraão, de ti farei uma grande nação. Ismael foi abençoado, mas Ismael não tinha aliança. Perceba, a aliança era com Isaac. Ismael também foi abençoado, mas a aliança que Deus fez foi com Abraão e Isaac. Da descendência de Abraão que nasceria o Salvador e não de Ismael. Então, embora Ismael tenha sido abençoado também, a aliança não foi com Ismael. Então Deus, nosso Deus, é um Deus de alianças. Agora, Deus, nós vimos que não quebra a sua aliança. Mas e você? Será que você tem quebrado a aliança com Deus? Então, isso é algo que nós temos que perceber, que Deus jamais quebra um compromisso. Mas nós? Será que nós temos nos mantido firmes nesse propósito? Ou, dependendo da circunstância, você, não, estou fora, agora não. Né? Se tiver uma guerra, não, a guerra estou fora. Se tiver alguma tribulação, estou fora. Se tiver alguma luta, estou fora. Eu quero Deus, mas só no amor, né? Quando vem a tempestade, eu não quero. O que é isso? Que Deus é esse? Então nós temos que estar com Deus independente das circunstâncias. Você tem que estar firmado com Jesus independente do que está acontecendo à tua volta. Eu sou do Senhor. Tem até aquela música agora, né? Se ele faz, ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. É uma grande verdade. Se ele faz, ele é Deus. Mas se ele não fizer também, ele continua sendo todo-poderoso. Amém? Amém? Você está entendendo? Se você está entendendo, diga amém, amado. Amém. Glórias a Deus.
Deus jamais quebrará a sua aliança, né? Mas se nós quebramos a aliança, nós devemos ter cuidado, pois o inimigo poderá ter direitos a partir do momento que você quebra a aliança. Então, se nós não podemos ser tocados, por um lado nós não podemos ser tocados porque nós temos aliança, nós temos um Deus Todo-Poderoso, a partir do momento que você quebra a aliança, Deus não está ali, você. Amém? Então é muito importante que assim, nós acabamos de ler aqui, e quando um quebrava a aliança, ele poderia ser despedaçado. E assim acontece na vida espiritual. Muitas pessoas quebram a aliança com Deus e acabam sendo espiritualmente despedaçados. Ficam com a vida arruinada, ficam com a vida destruída, porque o diabo passa a ter legalidade sobre a vida dele, porque ele está desprotegido. Então, nós com o Senhor, nós estamos seguros. Se você está com Deus, você está seguro. Você tem uma aliança com Deus, ele tem um compromisso com Deus, e Deus jamais vai te deixar sozinho. Mas a partir do momento que você quebra essa aliança, porque Deus não quebra a aliança, mas você pode quebrar essa aliança, você não vai estar protegido, você não vai estar seguro. E a palavra de Deus nos garante que Deus é um Deus tremendo. Nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Então, o melhor a fazer é nós permanecermos na presença do Senhor. Mantenhamos nossa aliança com Deus, que nos guarda e nos livra de todo mal. Amém? Amém. Então, nós lemos, amado, sobre a Arca da Aliança, não foi? A Arca da Aliança. Nós lemos aqui em Hebreus, assim que nós iniciamos o culto. E Deus ordenou a Moisés que fizesse um tabernáculo no deserto. Esse tabernáculo na Bíblia, a gente pode ser a representação do que podemos chamar de habitação de Deus, né? Então, e a arca que estava dentro do tabernáculo, a arca representa a presença de Deus. A arca representa a presença de Deus, e ela estava dentro do tabernáculo. Hoje, no deserto lá, não existe mais tabernáculo. Hoje, o tabernáculo somos cada um de nós que estamos aqui. E igual naquela época lá, se a Arca da Aliança não estivesse ali, que representava a presença de Deus, de nada adiantaria aquela tenda, aquele tabernáculo. O que eu estou querendo passar para você nessa noite, através da palavra de Deus, é que se a presença de Deus não estiver dentro de você, você vai estar vazio. Você vai ser um tabernáculo vazio. Você precisa ter a Arca da Aliança dentro da sua vida. E como que era essa arca? Essa arca era revestida, era uma arca de madeira revestida de ouro, ela toda de ouro. Ela também tinha por cima uma tampa, chamada também de propiciatório, que aí é mais uma mensagem que a gente pode trazer outro dia aqui sobre o propiciatório, né? E dentro da arca havia um vaso com maná, as tábuas da lei e a vara florescida de Arão. Estava dentro ali da arca. Abra sua Bíblia aí, amado, por favor. Em Romanos 3, 25 ao 26. Enquanto que nos tempos pagãos, amado, havia imagens de falsos deuses, no tabernáculo havia a arca, que representava a presença de Deus. Romanos 3, 25. Romanos 3, 25 diz assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus,
para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Veja, Jesus ele é equiparado à propiciação. Veja, olha, nós temos aqui, Deus propôs a propiciação pela fé. O propiciatório, que é a tampa que ficava sobre a arca, e por sobre o sangue que o sumo sacerdote ele apresentava em sacrifício, ele era derramado sobre o propiciatório. E Jesus, em outras passagens pela Bíblia que nós não vamos ler hoje, que não vai ter tempo, 1 João 2:2 e 1 João 4:10 também fala sobre isso. Você não precisa abrir, mas eu vou dizer aqui, olha, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Para propiciação pelos nossos pecados. Então, todas as pessoas são potencialmente o que? Tabernáculos. Mas nem todas as pessoas têm a presença de Deus dentro delas, pois não possuem a arca. Então você precisa ter dentro de você a arca. É a arca que vai fazer a diferença. É Jesus que vai fazer a diferença na nossa vida. Amém? Hoje, o templo do Espírito Santo não é o construído por mãos. Não, Deus não habita em tendas, nem templos feitos por mãos, mas hoje Ele habita dentro de você, dentro de mim e dentro de você. E vamos verificar os objetos que estavam dentro da arca. Eles precisam estar dentro do seu coração, dentro da sua vida. Vamos verificar aí. O maná estava dentro da arca. O maná, amado, foi o alimento que Deus enviou ao povo no deserto, né? Que chamava-se o pão que desceu do céu, né? Então o povo estava lá no deserto e Deus enviou o maná, que é o pão que desceu do céu, para alimentar aquela multidão. O próprio Jesus, lá em João, no capítulo 6, se compara ao maná dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Então veja, que você precisa ter dentro do seu tabernáculo, dentro aí da arca, dentro da sua vida, o maná, o alimento. E esse alimento hoje, quem é? Jesus. Você precisa ter dentro da sua vida, que é o tabernáculo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, você precisa ter o maná. Você precisa ter Jesus dentro de você. Veja, o maná, ele sustentou o povo no deserto. O maná é que dava alimento para o povo que estava no deserto, precisando de comida. Então, o que vai dar o sustento para você é Jesus. Jesus é que vai dar o sustento para a sua vida, para você poder se alimentar, né? Aquele que não se alimenta não consegue ficar de pé, não consegue trabalhar, não consegue acordar cedo, não consegue fazer suas atividades, não tem energia. Você precisa se alimentar para que você possa resistir, enfrentar e ir adiante. Amém? Primeiro, o maná. Segundo, a lei. A lei representa o quê? A palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus. Lá em Colossenses 3,16 é assim: a palavra de Cristo habite abundantemente em vossos corações. Então, a palavra de Deus tem que estar onde, amado? Dentro de você. Você tem que ter Jesus dentro de você. Você tem que ter a palavra. Veja, naquela época, o manual, eles faziam alianças, faziam concertos. E hoje, qual é o manual, qual é o contrato que rege a nossa relação com Deus? É a Bíblia. A Bíblia que é o manual. A Bíblia que vai dizer o que nós devemos fazer, como você deve agir, de que maneira que você deve proceder. Na Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração para que nós não venhamos a pecar e a errar.
Então você precisa, primeira coisa, ter no teu coração, ter dentro do teu tabernáculo, ter dentro da tua vida o que, amado? O maná, que é Jesus. Segundo, você precisa ter o que? A palavra de Deus na tua vida. E terceiro, você precisa ter o que? A vara de Arão. Amado, a vara de Arão, mas veja, a vara de Arão é um pedaço de galho, de amendoeira, provavelmente, né? Um pedaço de galho seco que foi usado para florescer, como sinal para o povo. Um galho seco pode florescer? Um galho seco? Não tem mais vida ali, né? E um galho seco não tem mais vida, mas aquela vara de Arão, aquela madeira seca, velha, produziu brotos, flores e frutos, e isso é extraordinário. Amém? Então você precisa saber que o impossível pode acontecer. O impossível pode acontecer. Então você precisa ter a vara de Arão na tua vida. O impossível pode acontecer. Nosso Deus é o Deus do impossível. Então você crê num Deus todo-poderoso, num Deus maravilhoso, num Deus que pode todas as coisas, num Deus tremendo, num Deus que faz florescer onde não tem vida. O galho seco fez florescer como um sinal para aquele povo, e aí estava colocado dentro da arca. E aí eu digo para você, você hoje é templo do Espírito Santo, e você hoje tem que ter essa arca dentro da sua vida. Porque a arca simboliza o quê? A presença de Deus. Amém? Então, amado, esses elementos, eles precisam estar na nossa vida. A vida cristã é algo que está dentro de você. Olha, eu tenho Cristo dentro de mim, né? Então eu tenho vida dentro de mim. Hoje, na salinha com as crianças, nós estamos falando sobre a mulher samaritana, né? Quando Jesus foi lá no poço de Jacó para pegar água, né? Então, mas Jesus disse: mas se você beber da água que eu lhe der, do teu interior fluirão rios de água vida, de água viva. Amém? Amém. Então, veja, a água que ele estava se referindo não era aquela água ali que você bebe e torna a ter sede. É uma água para a vida eterna. É aquela água que você nunca mais vai ter sede. É uma água que você vai estar saciado, você vai estar satisfeito, você vai estar repleto, você vai estar completo. Uma fonte de água viva. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí eu estava lendo, ele estava falando o seguinte, na leitura que eu estava fazendo, falando o seguinte: olha, você pega um grão, às vezes, de uma semente, daquele grão você não está vendo nada. Ele está ali, você não está vendo vida naquele grão. Mas aquele grão, quando você enterra e quando você joga água ali, dali de dentro vai sair a vida. É uma coisa maravilhosa, né, amado? Então, dentro daquele grão existem os elementos necessários para a vida. Dentro de você existe o Espírito Santo de Deus que vai brotar, amado, e dar frutos. Amém? Então, veja, dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. E o inimigo nos nossos dias, né, ele tem colocado na vida da humanidade como um todo, amado, o espírito da dúvida, o espírito do medo, o espírito da depressão, da angústia. Quantas pessoas deprimidas, né? Quantas pessoas angustiadas nos dias de hoje que nós vemos, quantas pessoas com depressão, com problemas interiores. Mas eu estou dizendo para você que isso aí é algo do mal. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Saiba que dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Amém. Então, veja, esse Espírito Santo de Deus, ele vai brotar e vai nascer, e os frutos vão fluir dentro de você.
Porque dentro de você, pegando o gancho aí da aulinha das crianças, tem uma fonte de água viva. Amém? Jorrando para a vida eterna, não é isso? Amém? Glórias a Deus por essa verdade. Você pode dizer glória a Deus? Glória Dá a uma Deus! salva de palmas do Senhor Jesus amado. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra abençoada. E olha, o nosso tempo já terminou. E eu quero orar. Nós vamos ficar de pé nesse momento. Olha, nós cantamos hoje Deus de aliança. Nós cantamos Deus de promessa. Nós cantamos Deus que não é homem para mentir. Tudo Ele pode fazer na nossa vida. Amém? Possa enfrentar o que for. Tem uma parte na música que diz assim: eu sei que Ele cuida de mim. Seus planos não podem ser frustrados. Amém? Veja, Deus fez uma aliança com Abraão. Por mais que os seus adversários tentassem destruir o povo de Israel,